A paz do Senhor a todos, eu sou Anderson Rigobello e hoje nós vamos falar um pouco sobre o que acontece quando traumas do passado chegam tanto a nós quanto às pessoas que nos rodeiam. Quais podem ser as consequências? E para isso nós vamos analisar um pouco a história do primeiro filme do Rambo e também do livro que deu a origem ao filme. Mas antes, um pequeno pedido que eu faço, nós estamos então recomeçando o canal. Você que está conhecendo o canal agora, ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para que nós possamos juntos refletir sobre a palavra de Deus, refletir como ter uma vida cristã de verdade. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e nos ajude a espalhar a mensagem de Deus para aqueles que precisam, para que cada vez mais o nosso bate-papo seja com mais pessoas interessadas no Evangelho de Deus. Nos acompanhe também pelo Instagram, lá nós temos um contato diário com versículos bíblicos, devocionais, onde nós podemos trocar experiências e estarmos mais próximos. Feito o pedido, vamos então à reflexão. O primeiro filme do Rambo nos mostra John Rambo, um ex-boina verde, que volta da guerra do Vietnã, deixa o exército e ao visitar um antigo amigo e descobrir que ele havia sido morto por um câncer adquirido devido aos componentes químicos ao qual ele foi exposto no período da guerra, ele então estava voltando para sua casa, quando então ele é parado por um delegado de uma pequena cidade e lá ele é confundido com um andarilho, né, com um sem-teto, com alguém que traria problemas à cidade. Ele é então acompanhado à saída da cidade, praticamente sendo expulso de lá. Ele então retorna, acaba sendo preso e na prisão o que ele sofre de humilhações pelos policiais da cidade acaba então trazendo à sua memória todos os traumas, todas as torturas de quando que ele sofreu enquanto prisioneiro de guerra. E isso faz com que ele ative novamente o seu instinto de sobrevivência, indo para uma região onde ele conhece, uma mata fechada, onde ele tinha, não naquela, mas naquele ambiente, ele sabia se virar muito melhor do que os policiais que o perseguiam. No final do filme é necessário então seu ex-comandante, que vê as notícias do que estava acontecendo pela televisão, já que a notícia acabou chamando a atenção do exército, ele vai até o local para conversar com o Rambo. E aí entre o filme e entre o livro nós temos uma grande diferença. No final, o Rambo, ele se entrega, no caso do filme, vai preso e explica o que motivou aquela reação. Explica que ele não se vê com lugar no mundo e no país que ele tanto tentou proteger na guerra, que ele tentou defender e que os veteranos de guerra eram muito desrespeitados. Já no livro, a história termina com o seu suicídio. E aqui eu trago então para nossa convivência. Por que será que nós não somos semelhantes a John Rambo, ao desse primeiro filme? Nós não trazemos, principalmente aqueles que não nasceram na igreja e que durante a sua vida Jesus os resgata e traz para o convívio da congregação, ouvindo e aprendendo da palavra de Deus. Não trazem essas pessoas traumas passados, situações que não as permitem às vezes perdoar ou a colocam no modo de defesa. E quando elas se veem numa determinada situação, elas já reagem para não serem novamente feridas. E aí, meus irmãos, nós como cristãos temos que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado ao lidar com essas pessoas, porque nós sabemos de toda a dificuldade. Muitas das vezes não conhecemos o passado da pessoa, mas sabemos a dificuldade de lidar com o ser humano. A dificuldade que é nós entendermos algo que não está implícito para nós. Nós não conseguimos, assim como Deus é capaz e é o único capaz de sondar o coração, sondar o pensamento das pessoas. E muitas das vezes uma atitude impensada nossa causa um transtorno, estoura uma situação de uma tal forma
que nós estamos no meio do furacão, culpamos a outra pessoa, teve a reação, porque a reação foi exagerada, mas nós não sabemos o que levou e o que motivou, os traumas, o que ela já viveu, o que ela sente. É lógico que quando nós estamos nessa situação, nós temos que procurar, através de Jesus Cristo, curar esses traumas, cicatrizar as feridas, liberar o perdão. Mas nós temos que entender que nós não podemos nos arriscar a sermos gatilhos para explodir uma bomba. Assim como nós também não podemos ser a bomba. Então temos que procurar sabedoria, procurar a ação cada vez mais forte do Espírito Santo em nós, para que nós possamos perdoar e superar essas mágoas e essas feridas que ficam na nossa vida. Mas também temos que ter sabedoria para lidar com pessoas e não sermos o gatilho de uma situação sem volta, onde a pessoa pode se afastar da igreja, perder a salvação por não querer mais saber de Deus, por algo que aconteceu com o corpo de Cristo, e principalmente podendo até, em casos mais extremos, tirar a sua própria vida. Que nós venhamos ser luz para iluminar as pessoas para Cristo, e não a sombra que tenta ofuscar a luz de Cristo, pois assim nós não conseguiremos e ainda estaremos indo contra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo.